Bom dia, bom dia, bom dia! Estou eu aqui procurando a minha caixinha de cartinhas. Sejam todas bem-vindas a mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente dá cor, vida, sentido ao nosso dia. Bom dia, flor do dia! Coisa mais linda! Vamos juntas, preparadas? Hoje eu tô muito animada, porque amanhã é dia de evento presencial e eu vou encontrar você, sua lindona que chegou aqui, a Aline maravilhosa. Vou te abraçar muito, vamos viver experiências incríveis juntas. E bora para mais um Acordar. Hoje inspirada em Café com Deus Pai. Ai, coisa linda, vamos abraçar, vamos viver momentos incríveis juntas. E bora agora, no dia de hoje, inspirada no Café com Deus Pai, falar sobre fé ousada. Fé ousada. Muitas vezes a gente deixa de realizar os nossos sonhos, não é porque falta competência, mas é porque falta fé. E aí, bom dia, suas maravilhosas! E hoje eu vou te convidar a ativar essa fé ousada dentro de você. Vamos alinhar aqui, né, o sentido da fé. Eu costumo dizer que a fé é aquilo que a gente sente, mas a gente não vê. Ela é igual o vento. Sabe quando o nosso coração fala com a gente? Bom dia, Laurinha maravilhosa. Bom dia, Eli. Bom dia, vizinhas. Sabe o nosso coração falando com a gente? Quando o coração ele aperta ou quando o coração ele sorri? Isso daí é uma conversa da nossa fé com a gente. Bom dia, minha maravilhosa. E aí aqui ele fala o seguinte: viver pela fé é arriscado, porque é o invisível, a gente não vê, a gente sente. Muitas vezes a gente está no cabeção, a gente não se permite sentir. Mas viver sem fé é fatal. Ouse. Aí tem uma música que fala de ousadia e alegria, né? Então, a fé, ela mora na ousadia com a alegria. Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte: é desafiador conservar a confiança quando estamos cercados de pessoas desanimadas. Fala sério, gente. Vizinha, quando tem pessoa do seu lado que só reclama, que não acredita em nada, que só critica tudo, é desafiador a gente confiar na vida, nos nossos projetos. A gente fala pra pessoa: nossa, olha, vizinha, porque eu tô com uma ideia assim, assado, nananã. E aí, quando você fala isso pra pessoa, a pessoa vira e fala assim: não, mas isso daí é muito louco, isso não vai dar certo. Como é que você vai, né, manter a sua confiança acesa diante de pessoas com essa energia? A gente precisa estar muito centrado em quem a gente é e no que a nossa fé está guiando a gente, pra gente continuar, né, direcionada no caminho. Ó, Mi, eu aprendi a sentir o que o meu coração me diz. Quando ele aperta, é desafiador e libertador. É isso, coisa mais linda! É libertador. Apesar de desafiador, né, da gente conseguir entender e ser obediente, é libertador quando a gente se entrega. Parabéns, Mi. Então, vamos lá. É impressionante o número de pessoas pessimistas, pois não dão um passo sem explicações prévias. Ao contrário da fé, que não interroga nem calcula, mas simplesmente confia e avança. Vizinhas, isso é muito forte. Existem muitas pessoas pessimistas que te desanimam, que tentam te colocar para baixo porque elas estão vivendo nessa frequência. E essas pessoas, geralmente, elas são muito controladoras. Elas não dão um passo sem ter explicação prévia. Mas por que isso? Mas por que isso? Quando ao invés de perguntar por quê, é importante perguntar para quê. Né? Por que para fora você se coloca na vítima? A gente fala disso com muita frequência aqui. O para quê é dentro. Para que eu estou sendo convidado a viver essa experiência? Para que eu estou com esse sonho no meu coração?
E isso vai te direcionando, vai te trazendo clareza sobre o que a vida está te convidando a viver. E é nesse lugar que a gente ativa, que a gente começa a sentir essa fé ousada. Então vamos lá. Como é desafiador continuar acreditando quando pessoas pessimistas estão ao nosso redor? Bom dia, Ceci maravilhosa! Por isso eu decidi andar próximo às pessoas que têm fé maior do que a minha. Porque quando eu for partilhar algo, elas irão alimentar essa fé. E a gente merece estar ao lado dessas pessoas que, diante do desafio, do que você estiver vivendo, essa pessoa, ela tem uma fé grande, uma fé muitas vezes maior do que a nossa. E ela vai colocar a gente no nosso protagonismo, de ajudar a gente a cada vez confiar mais nos próximos passos. Por isso que eu trago que a ambiência ela é muito importante. E quando eu falo de ambiência, eu estou falando ambiência das redes sociais, ambiência do que você assiste na TV, ambiência dos grupos que você está, ambiência no seu trabalho, na sua casa, ambiência sua com você. Como que está o seu ambiente? É o primeiro de todos. Como que está o seu ambiente mental? Como que está o seu ambiente emocional? Como que está o ambiente da sua fé, que é o espiritual? Como que eles estão? Como que está o seu ambiente da saúde? Você cuida do seu corpo? Você faz uma atividade física? Você tem um sono de qualidade? Você bebe água na quantidade certa? Você se alimenta de forma saudável? Tudo isso faz parte do ambiente que você está criando para a sua vida. Então, isso me ensina que é preciso confiar em Deus, mas também é preciso agir. Agir. A gente confia e a gente age, porque também não adianta ficar confiando e acreditando que tudo vai acontecer sem você fazer a sua parte, não vai. Então, é preciso confiar em Deus, mas também é preciso agir na certeza de que o Senhor está efetivamente conosco. É confiar que tem um invisível muito sábio coordenando todo o visível. Com Deus é assim. Primeiro você dá o passo e depois Ele cria o chão. Vizinha, dá o seu passo. Tudo que você precisar, o invisível está ali coordenando para suprir. Dá outro passo. Tudo que você precisar, o invisível está lá fazendo o que ele puder para suprir. Não dá para você viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros. É necessário arriscar. Vizinha, você está lá vivendo uma vida, pagando suas continhas, né? Meia boca. Só que você deseja mais. O seu coração te pede mais. Se você não der o passo, Deus não vai dar o chão. Você precisa confiar nessa fé, nesse direcionamento, nesse sonho do seu coração e dar o passo para que você tenha um próximo chão para dar outro passo. É assim que funciona. O fundamento da fé não é a irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus e que pode fazer o impossível para todos nós, diante de todos os nossos sonhos. Então, vizinha, a nossa fé, ela vai sustentar todos os nossos sonhos. Eu já falei para vocês, né, da fé que eu sempre tive e da certeza que eu sempre tive do meu coração, que o meu sobrinho, que foi diagnosticado com uma doença que não tinha nenhum histórico de ninguém que andava, eu tinha uma fé interior de que ele ia andar. E eu dava os meus passos, eu fazia o meu movimento e Deus ia colocando o chão. Até que um dia ele andou e a síndrome dele não tinha histórico até então, né, na época, de ninguém que andava. E ele foi um case para os médicos, para a medicina que estava acompanhando a gente no processo. Por quê? Porque é uma questão da gente confiar no que o nosso coração está falando pra gente. Por mais que a gente muitas vezes não tenha, né, uma referência anterior, se o seu coração está te guiando,
busca os lugares certos, os movimentos certos, os comportamentos certos. Desenvolva o que você precisa desenvolver para que você viva a realização dos seus sonhos. E lembra, é no ambiente que tudo começa. E ele traz muito isso. Ambientes escassos, ambientes de pessoas muito reclamonas, ambientes de pessoas que só veem problema nos problemas, ele vai te paralisar. Ambientes de pessoas que encontram solução, que olham para a vida, que confiam, que acreditam, que também sabem quem são, vai te colocar sempre para frente, para a vida, para o mais. E esse é o nosso movimento. Então, vizinhas, contem para mim se fez sentido. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Hoje eu esqueci o meu apoio. Eu tô meia boca aqui de apoio, mas tá tudo bem, a gente vai assim mesmo. Aí eu tava usando a necessaire aqui das cartinhas para apoiar. Então vamos lá, vamos às cartinhas. Lembrando que segunda-feira a gente tem o Acordar normalmente e eu vou começar a fazer uma série de lives de segunda e quarta-feira às 19 horas. Então segunda-feira eu vou falar. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Sabe aquela mulher que fala, se eu não fizer, ninguém faz? Pois é, nós vamos falar sobre isso na nossa live de segunda-feira. E amanhã, vai acompanhando por aqui que a gente vai colocar um pouquinho de como que está sendo o nosso evento presencial. Se você está em São Paulo e deseja viver uma experiência única, um mergulho interno, ainda dá tempo de você vir participar com a gente do nosso encontro presencial, que vai ser coisa linda, maravilhosa. Me chama no direct que eu te explico. A gente vai fazer um mergulho interno, ativar o seu poder pessoal, olhar para a sua saúde, para a sua sexualidade e ativar todo o ponto de poder da mulher, que é nessa harmonia, né, das nossas energias, do sentir e do fazer, do sentir a fé e ir para ação, muito alinhado com o que a gente falou hoje, que a gente vai mergulhar amanhã. Então vamos à nossa cartinha. Bom dia, Sá, maravilhosa. Mentaliza aí o que você está precisando receber e bora. Vamos ver. Busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis na sua vida diária. Não há nada que não seja possível de se melhorar, a começar pela sua rotina. Vizinha, começa por você. Aquela fé ousada que o devocional de hoje te convidou a viver, me convidou a viver, começa em nós. Quando você busca o seu melhor a cada dia, quando você inclui hábitos saudáveis na sua vida, é nesse lugar que você começa a melhorar. E para que a gente viva o nosso melhor, inclua hábitos melhores, busque uma vida melhor, é importante a gente fazer ajustes na nossa rotina e se colocar nos lugares certos, no ambiente certo, onde as pessoas fazem esses movimentos. Porque uma vai inspirando a outra a fazer, a ser, a acontecer. Tá bom? Então, um final de semana abençoado. As vizinhas que estão aqui vão no evento presencial. Amanhã a gente tá junto. Se prepara que a gente vai se encontrar, vai se abraçar, vai vivenciar experiências incríveis. E você que não tá, deseja um final de semana abençoado. Segunda-feira a gente tá junto aqui novamente. Um beijo no coração.